entes públicos aí discutem muito pouco e principalmente propõem poucas políticas públicas para fortalecer essa integração, essa conexão aí entre essas culturas, povos, nacionalidades, etnias aí que formam esse caldeirão fronteiriço. Então, dou as boas-vindas aí ao Otto Mendonça mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa, Otto. Bom dia. Obrigado, bom dia, Paulo. Muito obrigado pela recepção. Bom dia, Moacir. Bom dia, colega Carmen. Bom dia, Rádio Clube. Obrigado pela oportunidade. Legal. Carmen, seja bem-vinda novamente ao programa. Hoje tratando um assunto importante que permeia aí já de muito tempo. Aí, talvez seja uma das marcas também do Quixote, o QG Quixote, tratar dessas múltiplas culturas aqui da nossa fronteira, não é? O Quixote, como vocês já conhecem, né? Já sabem, casa muito bem com a temática, porque é um espaço plural e diverso, né? Então a gente está bem feliz aí com essa parceria. Estão bem inseridos dentro dessa discussão. Isso mesmo. Vou voltar aqui ao Otto para a gente conversar. Otto, você poderia abrir essa conversa diferenciando aí o que é nacionalidade e o que é etnia. Às vezes a gente fala, nós a imprensa, a comunidade de uma maneira geral, a Foz do Iguaçu tem 80 e tantas etnias, né? Gostaria que você abrisse a conversa fazendo essa diferenciação para nós, por favor. Maravilha, Paulo. Obrigado. E muito pertinente, né? Porque a definição dos termos é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para alcançar clareza naquilo que a gente está expressando. Então, veja bem, a gente se orgulha, como você bem falou no início, Paulo, da nossa, digamos assim, diversidade cultural, do nosso multiculturalismo, do nosso multilinguismo, que chamamos também de poliglotismo, e não é incomum a gente escutar em Foz do Iguaçu aquela frase: Foz do Iguaçu tem 80 etnias, certo ou errado? Ok, mas o que são essas 80 etnias? Então a gente se propôs a estudar esse tema e apresentar isso num relatório, que é o relatório Iglota de Nacionalidades e Etnias. Então a gente constatou 95 nacionalidades registradas em Foz no acumulado de 2010 a 2012. O que é nacionalidade? No Brasil, se você é brasileiro, nasceu em solo brasileiro, você é brasileiro. Porém, você pode ter, por exemplo, de uma origem indígena, você pode ser terena, ali na região de Mato Grosso. Então você tem uma etnia terena e ainda assim você é brasileiro. Então aqui já estamos começando a diferenciar de modo prático, sem entrar em definições acadêmicas, de modo prático. A nacionalidade está vinculada a um estado nacional no qual você nasceu ou do qual você pertence, ou ainda há diferentes regimes políticos, existem monarquias ainda. Então você pode ser súdito de uma monarquia, você tem uma nacionalidade. Correto? Agora, dentro daquela nacionalidade, muitas vezes a nacionalidade, um Estado nacional, ele é composto, às vezes até de modo artificial, levando em consideração aspectos comuns daquele povo que está naquele território, né? Então é um território, um povo, uma língua, né? São definições clássicas da política. Mas a etnia são justamente os diferentes povos que compõem dentro ali o conjunto daquela nacionalidade. Então no Brasil você tem diferentes etnias indígenas. Você pode pegar um indígena guarani, ou, por exemplo, você pode pegar um Mbuá guarani, aqui de Misiones, da Argentina. Ele vai ser considerado argentino se quiser, de repente, ir para outro país, né? Mas, se você perguntar para ele, ele é Mbiá guarani. Aqui na nossa UNILA, na Universidade da Integração Latino-Americana, você tem alunos, por exemplo, da Colômbia e do Equador, mas dentro da Colômbia e do Equador também há diferentes etnias indígenas, pertencem a diferentes etnias. Tanto é que a UNILA soltou um documento que consta do nosso relatório, mostrando que havia 28 etnias, tá, dos alunos lá dentro. E dessas 28 etnias, eles mostraram os países aos quais pertenciam. Então, essas 28 etnias pertencem a que países, que nacionalidades? Colômbia, Equador, Venezuela, são alguns países lá. Então, a gente tem que distinguir. Nacionalidade é o país em si do qual você é nacional. Quando você vai viajar, você vai tirar um passaporte, aquele passaporte vai indicar a sua nacionalidade. Pronto. Acho que isso é um critério bem claro. Legal, bem compreensível. Otto, e essa miscelânea de nacionalidades e etnias que a gente tem, esse benefício de conviver aqui na nossa fronteira, implica em que desafios, em que possibilidades do ponto de vista da língua, do idioma? Boa. Ótima pergunta. O primeiro desafio é justamente a comunicação,
que ocorre de maneira espontânea. E aí isso é bem bacana, conversava com a Carmen a questão do espanhol, ela como professora de espanhol, né, o português, o guarani. O que acontece? Esse nosso fenômeno do portunhol é uma coisa bastante interessante de perceber. Você, quando compara o português e o espanhol, você tem diferenças sistemáticas. Só para explicar, por exemplo, tudo que é o, a em português vai ficar el em espanhol, ou lá ou lo, né, dependendo. Então você tem essa correspondência entre esses artigos. O, a, você fala lá. Só que quando você vai para o portunhol, essas diferenças sistemáticas elas vão sofrer rupturas. Então as pessoas não vão mais observar essa diferença e vão começar a quebrar ela para tentar ir lá para o lado do português. Aí eles falam A. Eles podem jogar um A e continuar falando em espanhol. Então isso seria um portunhol. Há uma quebra dessa. E essa quebra obedece regras? Não. Ela acontece justamente nessa comunicação que nós temos. Qual que é o desafio dentro disso? Primeiro, entender o que acontece no território, repertoriar isso. Porque aqui não é só o portunhol, tem também o diopará, ou, melhor dizendo, um porto-guaranhol, não sei como é que a gente definiria isso. A partir dessa riqueza que nós temos no território, como é que a gente pode fazer, então, com que nós sejamos mais interatuantes? Porque o que acontece é, em várias fronteiras, em vários lugares multiculturais, você tem os distintos guetos, grupos mais ou menos fechados, que não interagem tanto entre si, apesar de estar no mesmo território. E nós acreditamos, por exemplo, que quando você abraça alunos, pessoas vindos de fora, que traz qualidades, que trazem experiências, que trazem força, mão de obra, cultura, isso tudo está agregando ao povo. Então, aí um dos desafios é a gente conseguir, de fato, acolher essa diferença para que ela nos enriqueça na vida cultural. Legal, eu continuo com a mesma questão para Carmen. Carmen, como que você olha, você, uma pessoa que atua, que trabalha com a palavra, né, tanto no seu processo de profissional, de professora, na sua condição de escritora, mas também por dirigir um espaço cultural que sempre tenta abarcar todas essas manifestações. Como é que você olha essa realidade da nossa fronteira a partir desse contexto, dessa variedade linguística toda e cultural que nós temos? Justamente isso, como a gente sempre fala, isso reflete a cultura, né, reflete em muitas coisas, né? Desde a pessoa ir lá por um evento, por exemplo, de cinema, uma mostra de cinema, uma mostra literária, e você percebe que quando as pessoas vão lá, como elas se identificam, como elas se sentem acolhidas. Quando por exemplo, teve a mostra de cinema palestino. Então, vieram as pessoas, né, da Palestina, da comunidade árabe, abraçaram o evento também, né? E a gente vê nesses eventos, conforme a gente vai realizando os eventos, as pessoas que vêm por se identificar, né? Então, eu acho que vai ser também mais uma oportunidade, porque realmente a casa é sempre assim, e se vê em tudo, né? A gente sempre puxa para o nosso lado paraguaio, né? Que aí a gente tem as comidas, que também é uma forma da cultura estar ali, né? E no campo da educação, como que você enxerga? Precisamos avançar muito ou mais para se ter, né, essa variedade aí contemplada também, não só no entendimento, né, dos alunos, dos professores, da comunidade escolar, mas a prática em si, né? Ou seja, é tão bom ouvir guarani, espanhol, né? Porque a gente não ouve mais isso no ambiente escolar, por exemplo. Sim, e é uma oportunidade também de você meio que normalizar, já que é uma realidade nossa, né? Então, eu acredito que porque junto com esses adultos estão vindo crianças também, né? Certo. Que vão para a escola, que precisa desse acolhimento. E aí você realmente vê na prática o quanto é plural a cidade, o quantas etnias você conhece mais. Você tem, de repente, um colega que é árabe, que está lá no Ramadã, por exemplo. Então, não vai fazer algumas atividades, né? Certo. Nesse contexto escolar era uma coisa que eu via muito. Então ele não se esforçava tanto porque ele estava lá no jejum. Então não poderia fazer umas atividades físicas mais puxadas, né? Estabelece uma alteridade quando a gente tem mais informação, né? Exatamente. Entender o outro, compreender o outro, respeitar o outro. Né? E isso também havia em comemorações, por exemplo, a Páscoa.
Se o lugar decide fazer, por exemplo, uma missa, alguma coisa, e aí tem a comunidade árabe também que de repente não participa, outra, sempre deixa livre nesse quesito. E é uma forma que desde pequeno também você já enxerga que, ó, é diferente do meu, Sim. Né? Legal. Otto, que outras informações e resultados tem o relatório e por que fazer esse lançamento público, que será no dia 15 de abril, lá na Fundação Cultural, né? Isso. Dia 15 de abril, na Fundação Cultural. Dia 15 de abril vai cair numa segunda-feira à noite, porque aí todos poderão estar lá. Então aqui a gente vai falar do livro. Os meninos estão com um livro aqui, que na verdade é um relatório, né? Por que relatório? Porque a gente se propôs a fazer um levantamento do que existe na região. A partir desse levantamento, você pode desenhar políticas públicas de educação, como a gente estava falando aqui, a Carmen bem ilustrou o processo da educação, e também para a saúde, por exemplo. Hoje mesmo na Gazeta do Iguaçu, manchete, eu vi uma menção do prefeito ao fato de que 35% do orçamento público é consumido pelo processo de saúde. Então, 1/3 tem a ver com o processo de saúde, que tem a ver com atender também muita gente de Alto Paraná. E isso, então, se reflete o que muitas vezes no atendimento. Você pode questionar, não, mas não é obrigação nossa, mas é um fato que acontece. Então, assim, no atendimento já há uma dificuldade, às vezes, com o espanhol, com o atendimento. Sem contar outras línguas. Se vocês conhecem gente que trabalha em postos de saúde na linha de frente do SUS, vocês vão ter esses relatos. Então, aí também é uma coisa que você pode fazer de útil com as línguas. O que você pode, então? As línguas vão ajudar a atender melhor esse povo. Isso implica em quê? Isso implica em serviços melhores, qualidade de serviço melhor. Acarreta o quê? Se vai acarretar melhor saúde, acarreta melhores índices de desenvolvimento humano. E assim vai. É o fato de que a gente manter a perspectiva aberta para o processo multicultural nos torna pessoas melhores e muitas vezes sem entender. É claro que a gente se articula em torno de alguns valores principais, valores universais, sem entrar na filosofia da questão, mas tem os valores que é, por exemplo, a questão da família é um valor. Todas as etnias valorizam a família, né? Valorizam a amizade, a cultura, a educação. Então, em torno de alguns valores universais, a paz, a gente valoriza muito isso aqui, né? Em torno desses valores universais, a gente consegue erigir alguma coisa. Mas, para isso, a gente tem que dar a conhecer. Então, daí o nosso convite, no dia 15 de abril, na Fundação Cultural, para a gente poder debater em torno da seguinte pergunta: quantas nacionalidades existem em Foz do Iguaçu? Um desafio. É um desafio. A gente procura responder com dados oficiais, mas de uma maneira que não seja um TCC, uma dissertação empoeirada num estante, e sim acessível ao público. Isso. Aliás, se posso dar o depoimento, acho que o Moacir corrobora também, né? É um assunto difícil de tratar e que vocês todos envolvidos nesse processo trazem muito bem, com muita facilidade, né, Moacir? Para a gente entender, compreender e se interagir mais com o tema, né? Não é um assunto fácil de tratar. Te pergunto, vai ser aberto para a comunidade? Vai, esse evento na Fundação Cultural? Quem pode participar? Tem um público prioritário? Ótimo, ótimo. A gente teve uma demanda para esse evento, eu vou abrir aqui na parte, quero trazer alguns dados rapidinho. A gente teve uma demanda da Liga Independente de Guias de Turismo, entre outras entidades, porque como guias de turismo, essa informação é bem importante, né, crucial. Claro. Então eles disseram, olha, a gente quer entender um pouco mais, é para ser segunda noite? Como guia a gente entende. Falaram, não, vamos lá. A ideia é servir, é contribuir. Então a gente vai fazer isso segunda, tem principalmente, mas tem também outros atores. Né? Tem o pessoal do turismo, o pessoal da cultura, principalmente, o pessoal da educação, que a gente quer trazer para esse debate. E, claro, da academia, evidentemente. A gente tem professoras que estão conosco, a professora Jorgelina Talei, da Unila, né? A professora Isis Berger, da parte de multilinguismo da UniOeste. São pessoas que estão conosco. Acadêmicas que entenderam o valor da nossa pesquisa, que a gente, dentro de uma associação sem fins lucrativos, a gente tem uma certa rapidez no deslocamento, né? Sim. A gente é mais leve, mais ágil, então a gente consegue chegar na ponta, mas trabalhando em parceria de modo a articular. Inclusive, a ideia aqui, inclusive com, né, o Espaço Quixote, com a nossa amiga Carmen, é justamente isso, articular com os espaços de cultura, porque já somos poucos. Se a gente não conversar, não se integrar, né? Como é que fica? E eu te pergunto, Otto, além dessa questão da Fundação segunda-feira, vai ter um trabalho, vamos dizer assim, itinerante, com um trabalho junto no QG do Quixote, percorrer a cidade? Tem essa ideia ou não? As escolas... Você acabou de dar essa ideia pra gente. Vocês já estão na feira na Argentina, não estão? Boa, boa. Olha, começou ontem, ótimo. A gente falou em off e acabou apagando aqui. A gente está na quinta-feira do livro, que está dentro do marco
da 6ª Semana da Memória, Justiça e Verdade, na Argentina. E aí, dentro dessa semana, eles fizeram a Feira do Livro, que é a 5ª Feira do Livro Internacional. A gente falando de cultura. Eu pensei assim, Moacir, puxa, como é que uma feira que está na 5ª edição em Foz já está na 18ª, quase indo para a 20ª, e não há uma conversa assim? Não, assim, eu me questionei isso, com toda sinceridade. Eu falei, cara, por que não tem uma conversa? Há vários motivos para isso. Mas por que também a gente, às vezes, espera muito só das autoridades, só do governo? Eu acho que os atores culturais, e a Carmen é um bom exemplo disso, né? Os atores culturais podem agir nesse campo, contando com todos nós aqui essa parceria, para fazer isso acontecer. A gente está, então, na Argentina, já propondo, como eu propus ontem, uma feira do livro trinacional. E junto com a proposta, por que não? Para a gente estudar e trabalhar, a gente tinha em Foz do Iguaçu, antigamente, até um senhor, colega nosso, que tocava isso junto com a Câmara Júnior, que era a FENARTEC, né? Exatamente. Já plantei em espanhol, né? Já coloquei a questão de a gente retomar isso. Talvez um festival da aproximação dos povos, algo genérico o suficiente para que dentro desse guarda-chuva a gente possa colocar não só gastronomia, dança e tal, mas também feiras de idiomas, feira do livro, Semana do Migrante de Foz do Iguaçu, que a gente tem a parceria também com a MIRF, que é a Associação de Imigrantes Indígenas e Refugiados de Foz, para que a gente possa celebrar, e não só aqui, a gente pega o potencial de Cidade Leste, a gente não tem nem ideia do que existe ali em termos de multiculturalismo, né? A gente às vezes aqui do Brasil. E não só a questão do Guarani, mas a questão árabe, a questão chinesa, principalmente taiwanesa. Tem que entender essa questão de China e Taiwan, né? Para o Paraguai é importante. Sim. Fundamental, né? Então isso tudo a gente vai trazer no dia 15. Legal. Agora, falando do segundo evento, a gente falou que tinha 2. Nós temos um trabalho aí em torno do famoso Pequeno Príncipe. Carmen, por favor, apresente para a gente essa nova versão, essa nova roupagem e um desafio para você. Fazer uma diferenciação aí das 2 edições que você elencou para nós, o Príncipe e o Mitaí. Isso mesmo. Então, eu sou suspeita para falar do Pequeno Príncipe, né? Inclusive, as tatuagens aqui mostram. Lá em casa também tem gente assim. E é uma obra universal, né? Eu acho que, se não me engano, estava, acho que depois da Bíblia, como uma das obras mais traduzidas, né? E eu tenho muito orgulho, eu tenho uma pequena coleção que vai ter a exposição desses livros nesse evento. Que é em parceria com o Instituto Iglota. Que é em parceria com o Instituto, porque casa muito bem. Foi como eu abordei o Otto. Olha, a minha coleção, Otto. A gente pode, né? Porque ali a gente tem a versão em turco, em bretão, os 4 idiomas da Espanha, basco, galego, português, catalão e o espanhol, castelhano, né? Então, tudo isso vai estar exposto no dia 6 de abril. Agora, sábado que vem, né? Sábado que vem já, né? Então, no outro. Dia 6 de abril. Dia 6 de abril. Um livro de 80 anos, né? Isso, vai fazer 81 justamente no dia 6. Data. Por isso que o Otto bem lembrou a data e aí a gente conseguiu fazer nesse dia. E aí o que você perguntou da questão do... Não sei se você quer mostrar ali, que fica melhor. Quero sim. Então, essa é a 3ª edição, que é o que o Otto trouxe, que ele está como Príncipe I no título, né? Que foi uma das opções que a tradutora usou, né? Na versão que eu tenho, uma pena que eu podia ter trazido, ele já aguaranizou mais, vamos dizer assim, né? Que aí ele colocou Mitami, que seria uma criancinha. Que seria o príncipezinho. Mas eu achei bacana também na ilustração da capa que ele colocou o sombreiro piri, que é esse sombreiro típico do Paraguai. Porque nenhuma delas tem, né? Aqui a faixa do Pequeno Príncipe. Então é muito, muito bacana ver essas evoluções, né? E é uma obra que realmente existem muitas, muitas traduções. E aí a gente vai, além da exposição, ter outras surpresas, né? Outras surpresas, dá para adiantar? Dá, porque qual que é uma das grandes sacadas, digamos assim, do poliglotismo, é a gente entender que não é tão difícil quanto parece. Se a gente pegar, por exemplo, falou bem das línguas da Espanha, se a gente pegar, por exemplo, entre português, catalão,
espanhol ou o galego, a gente vai ver tantas semelhanças que na leitura não é tão difícil a gente entender isso. Quando a gente trabalha com línguas, se a gente às vezes faz uma abordagem contrastiva, comparando as línguas, e vai para a leitura, a gente consegue avançar muito. Qual que é a ideia disso? A gente pegar trechos famosos do livro, tipo, o essencial é invisível aos olhos, a gente que tem isso tatuado, né? E a gente mostrar isso em diferentes idiomas. Sim. Então, acaba sendo assim, uma questão do multilinguismo, do poliglotismo entrou aí, porque você vai ver, como é que é em francês? No original em francês, né? É assim, l'invisible, l'essentiel est invisible aux yeux. Você, não, massa, isso é francês. Como é que é em italiano? Como é que é em inglês? Alemão, a gente vai ter essas línguas também. Então, estão todos convidados para ver aqui a Carmen, que é super suspeita para falar do Pequeno Príncipe, e depois a gente vê como é que isso pode funcionar do ponto de vista de entender diferentes versões, multilinguismo e tal. Muito bem, então para a gente terminar, nós vamos reforçar as datas no dia 6 de abril, um sábado. A partir de que horas, Carmen? A partir das 19. A partir das 19? Isso, sempre abre às 19 e aí pelas 20 horas mais ou menos. Conforme o público vai chegando, a gente já começa. Muito bem, a casa abre às 19 para o Pequeno Príncipe Poliglota. E no dia 15/4 à noite, aí às 19h30, aberto para a comunidade também, o lançamento do relatório de nacionalidades e etnias na Fundação Cultural. Certo, gente? A gente agradece muito, deseja sucesso aí no evento, nos 2 eventos de vocês, e com mais tempo a gente volta a abordar esses assuntos. O relatório tem muitas coisas aí para a gente discutir. Bom dia, Ota. Marco Zero, onde tudo começa.